Sejam todos bem-vindos aqui ao módulo Mestre dos Dividendos para LTAs, LTBs, linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa. Basicamente, é um ótimo aprendizado para quem quer acompanhar trades de tendência. Então, a gente sempre vai ter a oportunidade de ver no mercado o preço se movimentando em tendência ou em consolidação, certo? E as LTAs, vamos começar com as linhas de tendência de alta. Elas serão o seguinte, elas serão as linhas que vão acompanhar os fundos da tendência de alta. Então é a linha que vai aqui seguir mais ou menos os fundos, ligando os fundos, e aí a gente sempre vai tentar operar ou chegar a tomar alguma decisão quando o pullback realmente voltar a essa linha de tendência, formando aqui vários triângulos, né? Essa é a linha de tendência de alta, o mesmo para a linha de tendência de baixa, né? Não preciso nem colocar aqui, mas vou deixar neste cantinho do gráfico a linha de tendência de baixa aqui, certo? Então a gente pode sempre visualmente estar ligando aqui linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta. Legal, indo para o gráfico, a gente pode acompanhar facilmente essa linha de tendência aí, facilmente clicando aqui neste botão aqui, ferramenta de linha de tendência, e eu sugiro que vocês utilizem o raio, certo? Porque o raio ele liga um topo ao outro, de forma que você consiga visualizar essa linha de tendência. E às vezes essa linha de tendência transforma-se em um canal. Então só dá Ctrl C e Ctrl V, vocês vão poder ter a oportunidade de analisar que também ela se repete no suporte e na resistência. Então linha de tendência de baixa, tanto para resistência como para suporte. Certo? Será que o mesmo funciona para alta? Obviamente que sim, certo? Nem sempre o mercado vai entrar numa super alta ou numa super baixa, e essas linhas de tendência elas vão se formando. Então aqui, por exemplo, nós temos também uma linha de tendência que foi quebrada aqui, mas que depois o preço lateralizou. Não chegou a ter uma queda, como por exemplo aqui, quando ela quebra uma linha de tendência de alta aqui. Vamos colocar ela certinho. Depois que ela quebrou essa linha de tendência, houve uma queda, certo? Amena, mas houve uma queda. Já aqui não, ela lateraliza. Esse é o gráfico do mini índice, certo? É que eu vou dar para vocês. O dever de casa é ligar esses pontos entre suporte e suporte e ver se o ativo que vocês estão estudando está em tendência, porque o nome é LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa. Então, o primeiro hack é você tentar identificar esses pontos, ver se tem linha de tendência, às vezes não tem linha de tendência. E o segundo hack, eu acho muito importante, é que vocês sempre deem um zoom negativo, que tira bastante o zoom do gráfico, certo? E sempre tentem pegar, deixa eu ligar o meu point ou fix, sempre tentem pegar o fundo, sabe aquele fundo que vocês estudaram para fazer os 3S, e o primeiro ou o segundo suporte, se for no caso de uma LTA, ou o primeiro ou a segunda resistência, se for no caso de uma LTB, se for no caso de uma tendência de baixa. Então, por exemplo, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa primeira região onde o preço teve impulsão e coloca lá. Essa daqui é uma linha de tendência que você vai deixar no gráfico até, de repente, o preço bater. E aqui eu tenho várias alternativas pra gente. Essa é uma LTA, certo? Eu peguei este cara aqui. Ó, a partir do momento que a gente começa a descer, a partir do momento que fez essa cauda aqui, eu peguei e já tracei uma LTA, uma LTB, perdão. Certo? E aí eu deixo ela no meu gráfico e vocês podem ver que ela por várias vezes eu vou ver tocar até que ela quebra. A hora que ela quebrar, provavelmente a gente vai ter o que? Uma LTA se formando. Depois de uma linha de tendência de baixa, a gente tem uma linha de tendência de alta, provavelmente. Então eu vou ter que apagar ela. E agora, a partir desse momento aqui, eu tenho tanto essa linha de tendência que ligou o primeiro fundinho, como também, se mantivermos esse fundo, eu tenho duas linhas de tendência, formando então duas regiões que a gente pode somar, que a gente pode estar somando ao nosso setup. Então, se no futuro subir e retrair, batendo aqui junto com uma simetria, esse vai ser para a aula 2,
eu vou falar para vocês de um belo setup sobre linha de tendência. Bem como é sempre interessante estar observando o fundo visualmente fácil com com o subsequente fundo, certo? Perdão, com o subsequente fundo e também um fundo já no futuro com outro fundo no futuro, por uma caso de uma LTA, certo? Tem mais exemplos aqui. Outro exemplo está aqui, ó. Então aqui, deixa eu até colocar um pouquinho mais para cima, que está errado. A gente pode perceber duas coisas interessantes. Nós tivemos um fundo que me chamou atenção, eu tracei uma LTA com o subsequente fundo, mas também eu percebi que teve alguns fundos aqui acima que não bateram na LTA. Então, do mesmo fundo que eu tracei aqui, eu aproveitei e transformei em duas LTAs, ou seja, os pontos que realmente o preço teve dificuldade em estar passando e que formou tendência. Por quê, galera? Porque aqui está no gráfico diário. Às vezes, você vai traçar uma LTA igual essa daqui, que está muito exatinha, fundo e fundo. Aí você vai perceber que o preço começou a respeitar uma região um pouco mais acima, aqui em cima também e tal. O que pode acontecer? Este cara aqui pode ter sido uma violinadinha num gráfico maior. Só uma cauda no gráfico maior. Enquanto aí que o fundo real, a LTA, nesse caso mais real, seria essa daqui. E a gente consegue realmente perceber. Óbvio que vai ter um momento que ela não vai funcionar. Aqui, por exemplo, teve uma super violinada, mas ela volta a respeitar, respeita aqui de novo, aí a gente rompe ela e vem para a próxima LTA, certo? E a gente continua assim, numa tendência de alta. Vou parar o vídeo aqui, tá dando quase 10 minutos, essa é a primeira aulinha de LTA. O que eu quero, LTA e LTB. O que eu quero que vocês treinem em qualquer ativo, juntar fundos com fundos, topos com topos e tentar identificar LTAs e LTBs. Não é difícil, vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Tentar identificar aqui quais são os pontos que mais confluem aqui. Pum, pum, pum. Tentem traçar, não importa. E na próxima aula vai ser um pouco mais avançado, que eu vou tentar juntar os 3 S com LTAs e LTBs, certo? Não importa o ativo que você esteja estudando, nem o tempo gráfico. O que importa é você escolher um tempo gráfico e um ativo e fazer os estudos. Dever de casa, então, fundo com fundo, topo com topo, certo? Nos vemos na próxima aula.